partindo desse último trecho do capítulo, em que o Aniceto faz uma fala importante acerca de uma dúvida do André Luiz, a gente vai abordar esse tema da expectativa diante da cura espiritual. E também eu vou puxar o gancho aqui para algumas outras questões que envolvem a origem e a cura das doenças. Porque eu acho que isso é tão importante para a gente, né? Entender a nível de espírito, a nível de corpos integrados, o que é a cura. Bom, então recapitulando o último trecho do capítulo, os dois últimos capítulos, na verdade. Então nós temos lá os enfermeiros dando os passes e efetuando todos os tratamentos que aqueles doentes estavam precisando, né? E aí eu não lembro como é que foi que o Manuel Luiz expôs a dúvida dele, assim, mas eu acho que foi acerca desse número, né? Imaginem, tinha 2.000 almas lá naquele galpão. Né? Daquelas 2.000 almas, 400 apenas eram elegidas para receber um medicamento especializado, que era água fluidificada, o sopro curativo, medicamentos especiais. Só 400 dessas 2.000. E dentro desses 400, né, que receberam, dentro desses 400, menos ainda recebia esses atendimentos, e dentro desses, apenas 2 levantaram ainda daquele estado de pânico. Né? Então, o que pode passar, às vezes, eu sei que foi isso que passou na cabeça do André Luiz, nossa, mas imagina tanto trabalho, né? Diariamente visitam aquelas pessoas, né? Se dedicam de forma abnegada para... assim, com a intenção de uma melhora, né, daquele sofrimento interno pelo qual essas pessoas estavam passando, mas diante de todo esse esforço, só 2, né, de 2.000, é 0,001% que apresentou algum quadro de evolução ali naquele momento, né. Então, despertou no André Luiz uma certa discussão interna acerca do tempo, né. Por que demora tanto, às vezes, né, para as pessoas se curarem? O que há aí? E esse é um ponto que a gente vai discutir aqui. Por que leva tempo, né? E também essa atitude dele de se incomodar por causa do tempo, né? Imagine se um enfermeiro, né? Daí por isso que eu fiz o desenho. Imagina se o enfermeiro está lá aplicando passe assim, mas pô, o cara não está acordando, né? Já faz 45 dias que ele está aqui, nada, nem se mexeu. Então, assim, o tempo é uma coisa que é um fator gerador de doença na nossa sociedade, né? A gente vai comentar aqui, eu fiz uma linha do tempo, tá um quadro socado de coisa, né? Mas tem uma linha do tempo aqui, passado, presente e futuro. As 3 doenças que mais assolam a nossa comunidade ocidental é a depressão, o estresse e a ansiedade. Todas têm a ver com o tempo. E bem... E do ponto de vista, assim, falando sobre a expectativa de quem cuida, né, de quem quer ver essa melhora, né, às vezes quer acelerar o processo, mas existe um tempo divino para as coisas acontecerem. E agora, no paciente, esses não especificamente porque eles estavam num sono perturbado, eu imagino que eles nem tenham consciência do tempo, que eles ficam naquele loop, como a gente viu aquela senhora que assassinou o marido, né, fica naquele loop e não tem noção de onde está, nem de que momento da existência, tá? Mas no caso de doentes conscientes, né, nós todos temos alguma coisa assim para resolver, a gente fica também preocupado com o tempo, né? Se vem uma dorzinha de cabeça, logo a gente quer solucionar, e não é solucionar, é remediar, então a gente vai para o analgésico. Analgésico é um campo, né, de vendas de medicamentos super lucrativo, porque as pessoas querem se extirpar de suas dores, né? Isso não é cura. Isso é um tamponamento, é só um abafar, um tampar o sol com a peneira, né? Então existe uma ansiedade tanto de quem cuida, quanto de quem está precisando de auxílio, né? E aí aqui então eu coloco para vocês. As expectativas dos enfermeiros é o anseio de curar, né? O anseio de ver uma melhora. E a dos pacientes é o anseio de livrar-se desse fardo, né? Dessas dores, dessas tensões. Só que, como eu disse, essa ansiedade, ela é um problema, ela é uma deturpação do tempo, e eu
coloco assim como um esquecimento da lei divina, porque a lei do tempo é uma força sagrada, né, que rege a manifestação, que rege a criação. Assim como a lei da ação e reação, a lei do karma, como a gente fala. São as duas leis divinas mais importantes, eu diria, né? A lei do tempo seria da impermanência, talvez. Não, enfim, a lei da impermanência está relacionada com o tempo, não é a mesma coisa, enfim. Então tá. Solucionando esse caso, essa angústia, essa discussão interna do André Luiz, o Aniceto vem com uma frase, uma analogia muito linda que ele colocou. Vou até anotei aqui para falar certinho para vocês. Cadê? Aí. Ele falou assim, em relação aos enfermeiros, né? Essa ânsia dos enfermeiros de verem uma melhoria nos pacientes. Espalhemos as sementes à vontade. As sementes são essas bolhas, né, de energia que fluem através de nós como forças curativas, né? Então, espalhemos as sementes à vontade, mas reconheçamos que a germinação e o crescimento, os seus resultados pertencem a Deus. Então, não é algo que a gente tem que se preocupar, digamos assim. A gente não vai, por exemplo, dentro da nossa família, talvez a gente busca cuidar de alguém, né, ou fazer algo, a gente consegue enxergar às vezes o que a pessoa está precisando. Às vezes é um julgamento que a gente não deveria fazer, mas a gente faz, né? E aí a gente quer ajudar, faz um movimento de ajuda, e a gente quer que a pessoa melhore, né? Aí você repete o ato, repete mais uma vez, repete outra, você pensa, não tá dando bola para o que eu faço, né? Eu desisti disso, ó, ela que se vira. A gente não faz isso? É o tempo, né? A gente tem uma angústia assim de a pessoa mudar a nossa maneira, às vezes ela não, às vezes a gente que tem que mudar, né, para aceitar ela. Mas a lição é: nos ocupemos de plantar as sementes, e as sementes são plantadas no presente. Né? Os resultados, a germinação dessa semente que você plantou, não nos cabe nem supor o que vai acontecer, né? E muito menos clamar os resultados para nós mesmos, né? E essa é a lei da ação e reação. A semente que você plantou vai ter uma reação, mas talvez não seja no tempo que você espera, talvez não seja a resposta que você queira. E no yoga, isso é chamado de Nishikama Karma, já que o nosso grupo é de yoga e espiritismo, né? Nishikama Karma, karma é ação. É você agir sem esperar resultado. Fiquem quietinhos, pessoal. Não tem uma pergunta combinada? Não tem uma pergunta combinada? Tem no final. Ah, tá. Tem uma pergunta combinada. Adriano, você falou que o tempo é sagrado, e eu fiquei repetindo que a gente não percebe a sacralidade do tempo. Então, por exemplo, ano passado eu fui fazer um implante dentário que eu nunca tinha feito e precisei fazer. O implante é uma cirurgia extremamente agressiva, porque o dentista vem com uma máquina furadora, que é de furar a parede, e ele, depois de extrair o teu dente, que é uma cirurgia normal, ele se debruça sobre você com aquela máquina furadora, e eu perguntei para ele: que broca que é essa? Ele disse: essa é uma broca 4. Eu falei: tranquilo. E você vai furar o osso da minha mandíbula com essa broca 4. Vou. E depois eu vou botar uma broca 6. E depois uma broca 8. Mas por que o furo 8 é bem largo? 8 Aí eu perguntei: mas por que esse tamanho desse furo, doutor? É porque é esse pino aqui que vai entrar, é um pino 8. E esse processo de fura fino, depois aumenta o furo, demora.
ele fica vibrando na tua boca. Aí eu vou refletir sobre isso agora, sobre a sacralidade do tempo. E naquela hora você quer acabar isso o mais rápido possível. E é a atitude errada que você deveria dizer: doutor, demore o tempo que o senhor precisar, porque eu quero um furo maravilhoso, um furo perfeito, porque eu nunca mais quero me incomodar com esse dente. Então o senhor fica à vontade, eu vou relaxar aqui, e o senhor faça esse furo da melhor maneira possível. Né? Porque aquele tempo é sagrado para mim, não é verdade? Mas é horroroso. E o outro tempo de você, por exemplo, estar aqui no nosso estudo, que é tão gostoso, né? Você não vê passar, muitas vezes você não quer que passe. Então a tua frase do tempo é sagrado, isso não é, porque eu vou passar a olhar com outros olhos os tempos dolorosos, mas eles são sagrados. Mas é assim que a gente responde ao mundo, né? Uma experiência agradável, uma festa, um filme que você está gostando, passa num instante. Mas se você está na fila do banco com calor, né, com um monte de conta para pagar, com as moedas contadas, aquele tempo vai passar de bem devagarinho. Né? Mas é a nossa percepção, na verdade o tempo passa no tempo que ele passa. Nunca a gente fala, esse ano passou rápido. Nunca passou mais rápido um ano do que o outro. Né? Nunca. É a nossa forma de distração, a nossa distração ao longo do tempo que faz com que a gente não perceba o tempo. Né? E é muito fácil falar isso, né? O tempo é sagrado, quando você está... é difícil quando você está lá fazendo na cadeira do dentista, né? Porque a dor, ela é uma coisa que dizem que minha professora de anatomia falava que a dor é um fenômeno psicossomático. Então não é simplesmente algo do corpo, né? Existe uma percepção mental que influencia a dor, né? Então, a dor ensina muita coisa, ela ensina paciência no seu caso, né? De aguentar lá, fazer tatuagem, você fica lá, você tem uma intenção tão forte que você aguenta aquela dor, sabendo que você não precisaria, né? A dor do parto, meu Deus, não sei nem como é que é isso, assim. Eu ia falar sobre isso, assim, o professor está falando do tempo e da dor e como é importante esperar para que o resultado seja perfeito. Pergunta para uma mãe que passou pelo parto, né? E aí eu lembrei de uma fala da Gisele Bündchen, que assim, tipo, antes pra mim ela era só aquela mulher modelo, né, artista. Mas quando eu ouvi ela falar sobre o quanto que a dor de cada contração para ela era divino, porque perguntaram, né, que foi muito comentado quando ela teve o primeiro filho, até a doula dela é daqui de Floripa, né, agora não lembro dela. Enfim, mas aí ela falando sobre o quanto que ela honrava e aceitava cada contração, porque essa dor fazia com que ela chegasse mais perto de ter o filho nos braços. Olha que coisa linda e profunda que ela falou. E aí, né, pra mim mudou tudo. Eu não era mãe ainda. E aí aquilo assim, nossa... Queria muito que a dor fosse bem forte. Não, depois eu senti, aí agora eu sei o que é essa dor. Mas é incrível como ela colocou isso, né? E outra vez também eu ouvi falar de uma moça que era surfista e ela dizia que a cada contração é como se fosse uma onda que quebrava, né? Vem, bate e vai passar. Daqui a pouco vem outra, né? E é isso aí, é o surf da vida, né? O Adriano falou, complementando aqui, que o Chico tinha escrito na cabeceira da cama algo como tudo vai passar, né? Ele tinha essa frase com ele, tudo passa, né? Isso ajudava ele a passar pelos momentos difíceis. Que lindo, né? Eu passei por uma experiência muito interessante que foi um retiro de meditação que o Fernando também fez, foi o Vipassana. São 12 dias, 10 de meditação em silêncio, 11 horas sentado por dia meditando. E chegou no segundo dia, eu não tinha me preparado, eu fui novata, eu levei um banquinho desse assim, era uma almofadinha, um zafo.
E sentei lá. No segundo dia, eu tava assim, meu joelho tava assim, horroroso. Aí tinha umas monitoras que você podia conversar. Aí eu falei, meu joelho vai cair. Tá terrível. Eu preciso de uma cadeira. Que eu vi que tinha pessoas em cadeiras, né? Assim, pedi uma cadeira. E aí ela falou assim, não, vai lá falar com o mestre, então, que tinha 2 mestres orientando a meditação. Eu, tá bom, tive que marcar uma reunião no outro dia, sentando lá com o joelho, né? Aí fui lá e falei, então, tô com muita dor no joelho, eu preciso de uma cadeira. Aí ele falou, não, você vai mudando de posição quando você precisa e vai aguentando, vai passar. Alguma coisa assim que ele falou, sabe? Aí eu, faltam 8 dias, tá bom, vamos lá. E voltei. Aí tá, continuei com dor, né? No 5º dia começou um tipo de programa que era assim, tinha 3 vezes por dia, tinha a hora da forte determinação, que você não se mexia, nem 1 milímetro. Era uma sugestão, claro que não precisava mexer, mas eu, tá, vou tentar. Fiquei lá. Deu meia hora, o joelho começou. Terrível, terrível. Deu 40 minutos, que eu imaginava que era 40 minutos, podia ser 15. E tava assim, sabe quando você... Eu pensei, não, vai acontecer alguma coisa, não é possível, eu vou me lesionar, vai ser irreversível. Tava assim. Aí eu pensei, mas não, vou aguentar 1 hora. Daí dava um sino, aí era 1 hora. E eu consegui, aguentei até o final. Pra eu sair daquela posição foi difícil, demorou mais uns 30 minutos pra conseguir mexer. Mas eu consegui ficar na hora da forte determinação. E a dor passou, em 5 minutos eu tava bem. E eu vi que aquilo não era, meu Deus, não ia cair minha perna, sabe? E foi muito interessante. E essa meditação, ela não tem uma guiança, ela é um silêncio. Existe uma diretriz que se conduz antes, mas é simplesmente uma observação, em que você treina o seu cérebro para não pensar em nada além da sua própria experiência. Então você pode sentir a roupa no corpo, talvez uma brisa que está passando aqui, né? Alguma coisa assim, mas você não pensa em nada. Então isso faz com que você lide melhor com as sensações do corpo. Parece assim que não tem muito propósito simplesmente ficar em silêncio, mas o que isso ensina profundo. Porque isso, o que acontece? Vai criando um espaço entre a sua reação de aversão, aquela dor que você sente, ou aquela coceira, né? Coceira, mas pô, coceira do nariz. Hora da forte determinação, aí você tá lá. Coceira no nariz. É terrível, talvez pior do que o joelho, né? E pernilongo, não tinha? Não tinha, eu acho que eles colocavam repelentes lá. E era no meio do mato. Mas não vale, né? Tava. Repelente natural. Ou era inverno, né? Ou era inverno, se for no verão. Mas era um galpãozinho assim. Enfim, aí... Então, o que esse tipo de experiência faz é com que a sua reação, o tempo de reação às coisas seu vai se afastando, assim, vai diminuindo. Então, quando, digamos que vem alguém te fala um desaforo, assim, algo que você revidaria na hora, você para e pensa, não preciso revidar. Você fala, olá, amigo, o que aconteceu, né? Então, isso vai transformando dentro de você. É um tipo de meditação que eu recomendaria como um treinamento, assim, bem legal. E falando nisso, né, falando em aversão, botei aqui, ó, a gangorra dos problemas. Deixa eu botar, faltou um asterisco aqui. Eu falei aqui de doenças do tempo, né? Então, a gente tem três tempos. Né? Tem um Tzinho aqui, o tempo, é tudo didático, gente. No passado, eu falei da depressão, né? A depressão, imagina, é uma pessoa que ela está em um estado de não aceitação no presente. Então ela vive na esperança de uma situação passada de que voltaria. Talvez ela viveu alguma coisa, pode ter sido assim, um casamento muito feliz, aí faleceu o marido, aí agora está numa situação assim de desamparo. Tem gente que vive 30, 40, 50 anos no luto, né? Um luto sofrido, assim, eu já conheci uma pessoa assim. Mas então a pessoa permite viver aquele sofrimento, assim, de algo que não vai voltar, né? Mas a pessoa não aceita a condição atual. Então, a depressão ela é uma dificuldade em lidar com o tempo, dificuldade de lidar com o presente, se a
acomodando no passado. A ansiedade é sempre a cabeça que está lá na frente, né? Tá pensando no ideal, em algo que poderia acontecer, em algo que ela poderia ser, como poderia ser o trabalho, a casa ou qualquer coisa, mas nunca tá com a cabeça aqui no agora também. Então tá sempre lá na frente, nunca vive o agora, tá sempre lá na frente. Aí quando conquista um objetivo, tá no outro, lá adiante já. Então sempre assim, sempre empurrando. O tempo de existência dela é como se ela tivesse deslocada assim, né? Pra frente, ela nunca vive aqui. E o presente é a pessoa que está Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, o futuro, o ansioso, ele também não aceita o presente, porque ele vive no futuro. O depressivo não aceita o presente, ele vive no passado. E o estressado, ele está de mal com tudo. Ele está de mal com o presente, ele não quer saber de continuar, então ele está assim perdido. Está de mal com o presente também. Então, o tempo está na origem dessas 3 doenças que assolam, sei lá quantos % da humanidade. Quem não conhece alguém com ansiedade? Quem não conhece alguém com depressão? Quem não conhece alguém que se meteu em um quadro de estresse? Por trabalho, por se meter em uma série de coisas, né? E no fim das contas, depressão, estresse e ansiedade são situações de revolta. Revolta com o tempo presente, né? E a origem da revolta está nessa gangorra aqui. E isso aqui é uma retirada do yoga também. Existem 5 causas de sofrimento de acordo com o yoga. Mas essas 2 aqui eu diria que já são 99% das coisas, que é o apego e a aversão. Então vejam, todos esses estão com aversão ao presente e portanto não lidam bem com ele, né? Esse daqui está apegado ao passado. Esse daqui, o ansioso, né, está apegado a um ideal futuro que nem existe. O apego a algo, né, que não é mais palpável e a aversão à sua situação real e presente. Então, essa gangorra aqui é terrível. E olha só que curioso. Em sânscrito, doença é roga. Apego se chama raga. Será que é coincidência? Eu diria que não. Então, apego às coisas faz com que você adoeça. E aqui eu chego na origem das doenças, né? Aqui a maioria já conhece esse esqueminha, são os nossos corpos. Nós temos 5 corpos. A centelha divina, o nosso corpo causal, que a gente pode dizer que é assim um repositório das nossas memórias, de tudo que a gente já passou, de milhares e milhares de anos. Tá aqui a nossa consciência. Nós temos um corpo mental, que aqui o corpo causal não tem forma, mas o mental ele começa a assumir uma forma. Parece muita viagem falando assim, mas é mesmo, né? E aqui eu coloquei uns pontinhos que é como se fosse assim um campo onde a gente guarda todas as nossas ideias, todas as nossas crenças, os nossos pensamentos, tudo isso fica em volta da gente, né? A gente chama de forma pensamento. E esse corpo aqui, o causal e o mental, as nossas ideias, a nossa mente, aqui a manifestação das nossas memórias, fazem surgir o corpo astral, que é um molde para o nosso corpo físico. Por isso que o bonequinho está banando nos dois, é porque o astral é o mesmo que o físico. Onde é que está essas crenças aqui de aversão, de apego? Está aqui no corpo mental, alimentado por suas experiências passadas, né? Tudo que a gente já viveu, às vezes situações de traumas muito graves mesmo, né? Situações difíceis, e a gente fica com uma cicatriz, né? E que vai gerar determinados comportamentos, determinados condicionamentos. Só que o que acontece? Isso que está aqui no causal e no mental, não fica só no causal e no mental. Chega um momento que ele manifesta no astral e no físico. E assim surgem as doenças. Quando algo está tão borbulhante, ou quando é hora, né, de isso acontecer, porque a gente não entende o nosso plano divino ao longo de tantas encarnações, né? A doença, ela vem como uma forma de a gente tornar algo visível, que está aqui e aqui, que é invisível para nós.
E assim a gente consegue lidar com isso melhor. Às vezes pelo desafio, às vezes o que eu gosto muito de fazer é pela interpretação do que a doença está querendo dizer. Não sei se vocês já ouviram falar de nova medicina germânica ou de psicossomática. São campos de conhecimento que buscam estudar o que as doenças estão querendo dizer. Então, assim, na astrologia védica isso também é visto. Cada parte do corpo tem um significado. Por exemplo, no Ayurveda a gente também vê isso. O fígado é um órgão de metabolização, é um órgão de muitas reações bioquímicas, de transformação de fogo, né? Então, e o fogo está intimamente relacionado ao dosha pitta, né? Como vocês já devem conhecer. E o pitta, por ser fogo, o comportamento de desequilíbrio de um pitta é a agressividade, a intolerância, a violência de alguma forma. Então, é muito comum que um pitta em desequilíbrio tenha problemas de fígado. Muito recorrente. Então, se você tem um problema de fígado e você vai investigar, por exemplo, pelo Ayurveda, você já vai saber que seu problema é de fogo, seu problema é de pitta, e você vai buscar apaziguar, fazer terapias, né, para se acalmar, para desestressar, ou sei lá o quê. Então, o corpo traduz mensagens da alma e a dor, a doença, é um portal de cura. Então, às vezes a gente quer se livrar das coisas, ou a gente quer ver o outro melhor de uma vez, se livrar daquela coisa, né, que está sofrendo. Está sofrendo, é difícil mesmo, né? Existe muito trabalho de alívio, não de extirpar a coisa, né, mas de alívio no plano espiritual. Mas a gente tem que entender que isso tudo acontece por um motivo. No seu devido tempo isso vai ser solucionado, né? E existe muita coisa que a gente pode aprender nesse processo. Então eu poderia dizer que, por exemplo, o paciente que se livra, né, tomando um remédio, Sim. ele está perdendo uma oportunidade de se autoconhecer. Ele está se auto-amputando. Porque aquilo é uma manifestação dele mesmo. É uma amputação, tomar um analgésico. Claro, às vezes você não vai fazer uma cirurgia, né? Não sei se você tomou anestesia para fazer essa perfuração, provavelmente. Tomei. Então. Precisa. Também a gente Eu não não senti nada, só o chacoalhar no ar. Tem uma fala no filme do, como é que é? 7 anos no Tibete, que o Dalaizinho, ele fala assim, quando os chineses chegam lá, cheio de... Aí ele fala assim, é natural para os seres humanos evitarem o sofrimento, quererem evitar o sofrimento. Então, vai ser sempre natural a gente querer evitar a dor, né? Mas a gente pode ter esse distanciamento e fazer com que a nossa reação seja positiva diante disso. Mas assim, a gente está... A nossa cultura é de atendimento à doença, não ao doente. Então, e assim, aí o médico é automático, né? Então, poucos médicos, poucos profissionais hoje têm os que têm essa preparação, esse entendimento, que é trabalhar o doente, né? E não a doença. Aí ele vai fazer com que a broca também ela possa ser instalada e preparada no local e a pessoa aceite isso como... Bom, isso foi um problema que eu criei, deixei criar. Agora eu preciso ser paciente e tolerante se eu quero voltar a ter uma dentição perfeita, né? Mastigar bem os alimentos e assim por diante. Então, quer dizer, é muito mais essa conscientização. E a gente vê assim que os profissionais, eles buscam uma orientação espiritual, eles têm a palavra certa para dizer para a pessoa, o estímulo que a pessoa precisa ter para trabalhar nela, a doença, né? Quer dizer, a doença que eu criei. Agora eu preciso trabalhar ela para conseguir me livrar dela, né? Me libertar disso. Você falou a palavra-chave que é a cultura, né? A cultura médica que não considera a causa, na verdade, porque não aceita isso daqui, né? Que para nós já é um conhecimento bem estabelecido, porque nós temos evidências, já é um conhecimento científico, talvez não para o padrão de ciência moderna, mas existe muita evidência, né? E só que a medicina ainda não trabalha com isso, então
que causa, né? É um desconhecimento, é uma peça que está faltando nesse quebra-cabeça, né? Assim, se me permite, eu ia fazer uma outra colocação. Por favor. Assim, no encontro que a gente teve aqui, né, foi colocado as ervas daninhas, né? Por que nós aprendemos a falar isso, né? Ervas daninhas. Dói, né? Isso é uma coisa que as transnacionais que colocaram em nós. Se a erva, se a planta é daninha, nós temos que acabar com ela. Não interessa como. Agora, se eu tivesse aprendido que todas as plantas são indicadoras, agora indicadora do quê? Aí que vai fazer nós procurar saber para que ela serve. Ela é indicadora da fertilidade do solo, da compactação do solo, se ela é uma planta medicinal, se ela é tóxica. Quer dizer, isso nós não queremos saber nada, mas só é uma planta daninha. Então tem que ser destruída. Então essa é a cultura do povo brasileiro, dos povos latino-americanos, né? Que nós estamos subordinados hoje a tecnologia, a ciência que não é nossa. E daí nós repetimos isso, não só repetimos como fizemos, né? É a nossa prática hoje. Então nós temos a dificuldade, assim, para falar como hoje à noite, refletir, para a gente procurar entender e ver se a gente se livra dessas doenças que nós criamos, né? E que não é nós, né? Mas nós estamos no meio de tanta informação que ela faz com que a gente fique preso aí, vamos dizer, tenha dificuldade de se libertar. Que às vezes as informações saudáveis, elas estão ali, mas é procurar elas, né? E confiar em alguém que possa me dizer alguma coisa, me auxiliar, né? Me estimular. Deixa de lado isso aí, né? Então eu posso talvez agora não estar sendo compreendido no que eu estou falando. Eu tenho que pedir desculpa, né? Mas é uma coisa assim que, para a gente tem essa compreensão, eu sou um técnico agrícola, a gente tem vontade de trabalhar a agroecologia, né? Mas como trabalhar a agroecologia nesse país? Não existe apoio, né, de nada, né? É a pessoa que tem que ter essa consciência e lutar e eu luto. Sim. Porque eu não vou convencer ninguém, não vou... É eu que tenho que ter essa consciência e botar os pés no chão, né? E daí tem muita dificuldade, porque tem muita informação, então a gente tem dificuldade, assim, no dia seguinte eu saio daqui já aceitando outro tipo de informação, que isso não vai me ajudar. Então, os cuidados, né? A importância que é da gente estar estudando, estar se... Informação existe abundantemente, mas esse tipo de informação que se preocupa em buscar a verdade mesmo, sem um viés, algum viés qualquer, né? Seja dinheiro, seja manipulação, né, por poder, ou coisa assim, porque infelizmente o mundo é assim, né? As multinacionais, a ex-Monsanto, agora é Bayer, né? Coisas assim, como é que se faz? Como é que se diz? Alteram testes, né, para a gente não ter, não saber do que os agrotóxicos fazem, né? Só que essa informação existe, mas as pessoas acabam optando pelo mais fácil. E na verdade é assim também, ó, no campo da doença. A pessoa opta por um analgésico, ela sabe que faz mal, mas ela tem outras coisas que importam mais naquele momento. Eu digo assim que não é que nós optamos pelo mais fácil. Eles fazem acreditar que nós estamos fazendo pelo mais fácil. Então nós entramos nessa malha aí e não conseguimos se livrar. Porque se eu tenho segurança, vai ser muito mais fácil daquilo que eu... Porque os recursos estão aqui nos meus pés, né? Debaixo dos meus pés. É saber trabalhar esses recursos. Saber potencializar isso, assim como nossa espiritualidade, está em nós. Agora, como que nós vamos... É mais fácil achar um culpado pela minha infelicidade do que eu procurar descobrir o porquê que eu sou infeliz, né? Mas tem pequenos núcleos que estão tentando, né, divulgar essas informações. Aqui em Floripa é muito bonito de ver, assim, na UFSC eu fiz biologia, então tinha muita pessoa
que estava fazendo, por exemplo, bancos de sementes nativas, né, buscando resgatar e proteger isso, porque não sei se vocês sabem, as sementes que são transgênicas, elas invadem as colheitas e extirpam aquelas culturas, né? Então tem pessoas que se preocupam em proteger essas sementes nativas. A gente tem centenas de espécies de cenouras, centenas de espécies de milho e a gente só conhece uma, sabe? Enfim. Igual a Fernanda, eu fico nervosa. Esse é um papo bem extenso, né? Mas é isso, gente. Agradeço a atenção de Eu vocês. escutei uma palestra do Figueiredo essa semana, ele falava exatamente sobre isso, de todos os reinos. Mas aí na palestra ele colocou que o reino que mais está sendo atingido, que mais está sendo prejudicado, é o reino vegetal. E aí ele coloca justamente por isso, porque pela multiplicação das coisas exatamente iguais, plantadas em longa escala, e pelos agrotóxicos que mexem demais com o solo, com a água, que faz uma coisa que a gente não faz ideia, né? Tipo, da profundidade daqui. E tipo, das ervas daninhas, né? O que a gente acha do matinho na grama. Sim. Mas ele tem um propósito, tudo tem um propósito. E ele coloca isso de uma maneira tão linda que eu saí da palestra pensando, nossa. Vale a pena a gente colocar esse vídeo no grupo, porque Eu é vou muito botar legal. no tirei e foi lá. Mas é muito lindo do jeito que ele bota, sabe? Porque tudo que ele bota é muito real, né? Então tem coisas que a gente fica pensando, nossa, como é groove isso. Mas é muito gostoso, foi muito bom ouvir. Cada coisa ele falou do reino mineral, reino animal. E até ele falou, a maioria das pessoas pensa o seguinte, qual reino está sendo mais prejudicado? O animal, porque a gente mata o animal. Né? Ele fala da toxina que um boi solta quando ele sabe que vai morrer, ou de uma galinha. E, né, um animal assim desse que é mais comum, vamos dizer assim. E é muito interessante esse ponto de vista, sabe? Porque te abre, assim, para quem já não come carne fica muito mais fácil, mas para quem come acho que vai ser instigante. É muito bom assistir. É verdade. Muito bom. Tem mais alguma pergunta? Tá? Mais lenha para botar na fogueira, mas eu não vou botar. Nessa fogueira eu também Ficou vou. muito bonito o trabalho, Jéssica. Ficou muito claro, ampliou bastante, ficou bem nítido. Eu acho que eu acabei fugindo um pouco do tema. Não, porque o tema ele é abrangente mesmo, né? Ele gera atalhos que são extremamente interessantes. Né? E ficou muito bacana. Vocês gostaram? Então a gente poderia pedir para você finalizar fazendo a prece final. Lá. Com as mãos no coração. Nós nos conectamos a todos os irmãos desencarnados que aqui estão. A todos os nossos mentores, guias, professores, benfeitores que nos cuidam, que nos nutrem. Dedica um pensamento de gratidão a eles. Te conduziram até este momento presente, um presente para nós estarmos aqui com os corações entrelaçados, como uma grande rede.
erguemos o nosso pensamento a todos os reinos de seres deste planeta, ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal, hominal, dévico, elemental. São tantos, tantos seres responsáveis por este lindo planeta em que vivemos. Com a luz que agora brota do teu coração, abraça todo o nosso planeta. Derrama o teu amor sobre esse grande coletivo de almas, do qual fazemos parte, com muita gratidão e com muito orgulho. Gratidão ao Cristo, o nosso grande governador. Namastê. Vou falar para mim, pessoal de casa, até a próxima.